Olha, quem já está conectado aqui e vai conceder entrevista agora ao Jornal 96 é o senador Jean Paul Prats, do PT. Ele foi escolhido como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores para as eleições aqui em Natal. Bom dia, senador. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos da Rádio 96. É um prazer voltar aqui a falar essa frase depois de alguns anos, repetindo ela praticamente toda semana. Obrigado, muito obrigado aí pelo espaço. Por nos atender. Olha, o senhor fala em transformar Natal. O que isso significa além do discurso eleitoral? Olha, Diógenes, Natal, as pessoas não se dão conta, mas ela vai atingir 1 milhão de habitantes na próxima gestão de prefeito, provavelmente. Por que a gente não se dá conta disso? Porque Natal está conurbada, né? Está conjuntada com outras cidades vizinhas e todos, claro, imaginam, e é bom que seja assim, que a gente planeja a região metropolitana como um todo. Mas a gestão da prefeitura, ela cuida de Natal, e Natal tem um confinamento geográfico. Natal não tem mais espaço, por exemplo, para você ter um distrito industrial novo, ampliado, grande. Natal não tem como desenvolver atividade industrial, né? E isso não é ruim. Natal preserva 40% da sua área em área ambiental, em parques, em área de natureza. Isso garante qualidade de vida para a cidade, ar puro, água limpa, espaços abertos, enfim. Então isso dificulta a instalação de indústrias poluentes, tráfego de caminhões, grandes movimentos por um lado, mas por outro lado é um grande ativo para a grande vocação de Natal, que é ser uma cidade de serviços, de inteligência, de estudo, de moradia, de bem-estar, de lazer, de cura, que a gente não investe praticamente nisso. Então essa é a vocação de Natal, é acolher, receber, servir. E a prefeitura tem que corresponder a isso. Ela tem que também ter gestão e principalmente serviços e políticas públicas de qualidade para que as pessoas sejam a atenção e o ambiente urbano e ambiental em geral faça esse acolhimento em conjunto. Acho que é isso que é transformar Natal numa cidade acolhedora, inclusiva e integrada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a cidade é uma cidade partida também. Senador, há quem diga que o principal trabalho de um prefeito se resume a 5 áreas: mobilidade urbana, coleta de lixo, iluminação, manutenção de espaços públicos, como as praças, e a saúde básica, a saúde pública básica. O senhor vai eleger alguma prioridade? Olha, eu dividiria em 3 coisas, 3 grandes setores, 3 grandes dimensões. A dimensão das pessoas, a dimensão do ambiente, tanto urbano quanto o meio ambiente preservado, e a dimensão da gestão pública, que é a que transforma essas 2 coisas. Então você tem as políticas sociais, políticas e serviços sociais, educação, saúde, principalmente, de um lado, né? E do outro lado você tem o ambiente urbano, que é justamente o que vai propiciar infraestrutura, mobilidade, como você usa a cidade. E no meio tem uma cunha que é a gestão pública. A gestão pública é que transforma esses 2 ambientes, e eu não acho que você possa selecionar uma coisa descuidando da outra. É claro que numa eleição como essa, em que você tem uma pandemia, né, e pandemia, justamente, a própria palavra já diz, é no mundo inteiro, né, é geral, você não pode deixar de focar na saúde, você não pode deixar de focar em como é que vão ser os protocolos gradualmente negociados e consensuados para sair dessa quarentena, desse distanciamento, e a prefeitura tem um papel muito importante nisso, porque, por exemplo, ela pode abrir, não exceções, mas ela pode pensar de novo, repensar como é que são os espaços urbanos para, por exemplo, colocar restaurantes na calçada, abrir espaços mais nas ruas, nas praças, para que as pessoas possam, de fato, se distanciar, mas mesmo assim começar a consumir a partir de um momento que esteja tudo mais seguro. Transporte público, Diógenes, imagina, se ele já é hoje uma questão complicada, que nem as concessões têm, quer dizer, o poder público, em tese, não teria nem como cobrar nada, né, do transportador público, que também, por sua vez, sofre porque o negócio é ruim, o negócio está mal organizado. Imagine agora que você vai ter que ter os ônibus com distanciamentos regulamentados e com cuidados a mais. Teoricamente, você vai ter que ter mais ônibus nas ruas
para um número igual de pessoas, porque você vai ter que ter um distanciamento, né? Outros serviços públicos, e o próprio ainda no setor de transporte, o próprio ponto de ônibus e outras coisas, depende da ação da prefeitura. Então a prefeitura terá que ser parceira de quem empreende, terá que proteger o cidadão e terá que projetar como será Natal no futuro, porque o mundo vai viver cada vez mais pandemias como essa. Não vai ser a primeira nem a última. Gerlane Lima. Bom dia, senador. Qual os desafios que o senhor acha que vai encontrar assumindo a administração de Natal num período pós-pandemia? Exatamente esse, O'Hara. Primeiro, não é pós-pandemia ainda, né? Nós temos que projetar o pós-pandemia para lá para o ano que vem. Você veja, os especialistas indicam que as vacinas que estão mais próximas deverão começar a ser finalizadas em teste fase 3, né, que eles chamam, já que seria teste para começar a liberar as vacinas, não agora em outubro, já para novembro ou dezembro. Depois você ainda vai ter um período todo de distribuição dessas vacinas. Essas vacinas até lá são testadas, mas depois tem toda uma logística para começar a vacinar as pessoas com prioridades, grupos prioritários, enfim. Então, lá para o meio do ano que vem, é que você vai começar a viver de fato, consolidadamente, o tal novo normal, que eu chamo de novo futuro, né? Então, esse novo futuro, como eu disse, ele vai precisar principalmente das prefeituras. Veja como é importante, porque na pandemia, o mais requerido é Ministério da Saúde para dar diretrizes gerais, e falhou nesse aspecto. Depois, os estados, porque tem os hospitais, tem a infraestrutura de atenção de média e alta complexidade, então os estados foram muito demandados do ponto de vista de recursos, diretrizes do Ministério da Saúde, recursos do estado e equipamentos do estado, e no município, o papel transformador do novo futuro está no município, que é onde você vive, é onde você toca coisas, é onde você interage com as pessoas. Então as posturas municipais, as regras que os prefeitos todos do Brasil vão, claro, negociar com a sociedade. Isso é um processo que tem que ser com muita audiência, ouvindo muitas pessoas, cada setor tem uma especificidade. Essas regras serão definidoras do futuro do nosso dia a dia, que é nas cidades. Então, esse é o grande desafio, combater a pandemia, manter tudo controlado até ela começar, de fato, a descer, né, e chegar ao momento de novo normal, e nesse novo normal, estabelecer regras com a sociedade, não de cima para baixo, com a sociedade. Senador João Paulo Prats. João Paulo Prats, que é pré-candidato à Prefeitura de Natal, está conversando com a gente agora. E só para lembrar ele, quem está aqui na bancada comigo é Gerlane Lima. O O'Hara está acompanhando, é a nossa produtora. Só para fazer esse registro. Gerlane, um beijo para você. Bom dia para todas vocês. Bom trabalho aí. O senador João Paulo Prats já fez referência à questão da gestão, mas eu lhe pergunto, os gestores enfrentam grande dificuldade para pagar folhas dos servidores. O senhor tem algum plano de modernização da gestão? Qual é esse plano? Diógenes, isso aí eu andei olhando quando comecei. Você veja, a gente tem uma semana e meia ou 2 semanas aí conversando sobre essa questão de pré-candidatura. Eu comecei a estudar profundamente esses dias a gestão, né, o organograma, o site da prefeitura e os organogramas da prefeitura. Meu amigo, é uma confusão tão grande que você tem secretarias que são sobrepostas, tem funções que uma faz e a outra faz, tem funções que na própria estrutura da secretaria está escrito que ela tem que interagir com mais 3 ou 4 secretarias para poder agir. Então a impressão que eu tenho, que não é necessariamente culpando ninguém, é que a estrutura da prefeitura ela foi se movendo ao longo da história e ela foi sendo, como tudo na política, foi sendo adaptada a pessoas e não a cargos e funções. Então era aquele negócio, traz a função tal para essa secretaria, porque fulaninho sabe desse assunto, gosta desse assunto. Esse aqui o político pediu para ser tocado por um outro cara. Aí as secretarias começam a trocar de funções e se misturar de uma forma que não tem jeito. Se alguém assumir, quiser fazer uma gestão coerente, organizada, vai ter que dar uma geral no organograma e na estrutura de gestão do município. E isso pode parecer que não ajuda, mas ajuda muito. Porque nessa questão da folha que você falou, evidentemente que você não vai poder sair demitindo ninguém, nem é a intenção. Mas se você reorganizar as pessoas em equipes coerentes,
com funções definidas, metas, né? Elas sabendo o que elas estão fazendo, para que elas estão ali, o que elas precisam fazer e atender em relação ao público, aquelas que tocam o público e as que são internas, no que elas devem fazer no dia a dia. Meu dia tem que acabar, eu tenho que ter contribuído um pouquinho mais para essa meta aqui da cidade. Se elas souberem isso, a gente consegue eficientizar a folha do ponto de vista de que todos vão de fato trabalhar, todos vão de fato saber o que estão fazendo. Muita gente hoje, servidores estão nos ouvindo, com certeza sabem disso, sentem isso não é culpa deles, chegam no trabalho e não sabem o que fazer. Chegam lá e dizem, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui, bati meu ponto, estou aqui e tal, mas o que essa nossa secretaria faz mesmo? O que o meu departamento faz? Ele não sabe mais, porque realmente é muito confusa a estrutura da prefeitura. Eu fiquei espantado, eu não pensava que era tão confuso. E olha que eu trabalhei no programa de governo do Estado 2 vezes, em 2 campanhas, a campanha de Robson, depois na campanha de Fátima, e a gente revisou o organograma do Estado várias vezes, tem muitos problemas, mas o da prefeitura é inigualável, é muito confuso. Gerlane Lima. Senador, o senhor foi escolhido recentemente pelo partido como pré-candidato a prefeito. Já pensou como vai construir a chapa? Quem será o vice? Como é que estão as conversas em torno desse assunto? E eu complemento essa pergunta da Gerlane. O senhor não é um petista histórico. Como é que vai reunir a militância e as principais lideranças do PT em torno do seu nome? Olha, Diógenes, primeiro começando pelo fim, eu acho que nós já conseguimos unificar o partido tranquilamente nessa pré-candidatura. Não há nenhuma divergência interna, em todas as correntes, e para isso, eu, obviamente, contei com a presidenta Divaneide, que é a presidenta do diretório municipal, que foi uma gestora e uma tranquilizadora nesse processo. Vereadora Divaneide, né? Vereadora Divaneide. A vereadora Divaneide Basílio, o secretário Mineiro, eles dois são de uma corrente, a governadora Fátima, o deputado Francisco é de outra, a deputada Isolda também, que é de outra corrente, enfim, Júnior Rodoviário, Carlos Silvestre, que são de outra corrente, que tem muita força em Natal, o vereador Fernando Luceno também, que é uma corrente muito forte em Natal, e finalmente, Natália, a deputada Natália e uma corrente que começou agora com a candidata Aline Juliette, que também se juntaram depois da escolha interna. Então, com o médico Alexandre Mota também nos entendemos perfeitamente, ele é um amigo meu, eu um amigo dele, nós eventualmente disputamos essa escolha interna porque houve um processo histórico de construção onde eu não estava colocado no cenário. Mas eu diria que agora o PT está unificado. E se eu não sou também um petista orgânico, histórico, por outro lado, eu acho que o primeiro ano de mandato e mais o pedaço que a gente conseguiu trabalhar mais presencialmente nesse ano, ou, enfim, todos esses meses de mandato, mostraram que eu tenho compromisso com o partido e trabalho com o partido. Eu sempre digo que o mandato é do partido, né? Então, assim, tenho trabalhado, tenho minhas ideias, tenho minhas posições, acho que o PT tem que se abrir mesmo, tem que começar a dialogar e muito mais fortemente com outros segmentos, outros setores e tal, e tem feito isso. E tenho sido respeitado no partido, inclusive nacionalmente, por essa postura. O pessoal gosta disso. Às vezes não consegue fazer isso porque tem um histórico que às vezes inibe um pouco isso. Eu não tenho esse histórico e isso até é uma vantagem nesse caso. E a chapa? Dialogar com tudo. Em relação à chapa, Gerlane perguntou esse negócio do vice. Eu acho pragmaticamente também que o vice, numa chapa de uma pessoa que tem todo esse problema que alguns diagnosticam, ele não é desconhecido, não está na política de Natal. Então, primeiro, eu tenho que vencer essas dificuldades, sendo bem pragmático aqui. Eu perfeitamente conheço as limitações, não sou iludido. Então, nós estamos estudando Natal, estamos trabalhando com Natal, vamos trabalhar com a base, trabalhar com todos os candidatos a pré-vereador, pré-candidatos a vereador, enfim, com todo mundo que conhece e respira a política de Natal o tempo todo, já estão comigo. E o perfil do vice também tem que ser um perfil, ou da vice, que eu preferiria, tem que ser um perfil complementar, não adianta ser mais do mesmo. Já tem alguma ideia, já tem algum nome na cabeça, Japô? Temos alguns, mas eu diria que eu não posso assim declinar, porque senão a gente tem aí várias... Então não diria, né? Conversa. Então não diria. Eu diria que o perfil eu gostaria que fosse uma mulher,
e um perfil que fosse uma pessoa que estivesse na política de Natal ativamente, conhecendo as lideranças, conhecendo os bairros, conhecendo as áreas todas, conhecendo as mazelas recentes da própria Câmara Municipal, das coisas que estão tramitando por lá, inclusive o plano diretor, que é um problemaço, mas acho que esse é o perfil. E eu prefiro pensar no perfil primeiro e achar que as siglas que já são próximas de nós virão pela política, né? Não por ter um cargo de vice. Até porque eu acho que às vezes é mais importante você trazer uma sigla, porque tem uma área, tem uma determinada área de governo que ela pode ajudar a compor, do que necessariamente todo mundo ficar disputando pela vice e ficar brigando. Eu não quero que ninguém brigue pela vice, porque é um lugar só. Senão você vai ter um feliz e um monte de gente descontente dentro da chapa. Não faz sentido. Então não vou fomentar essa corrida pela vice. Tenho mais um minutinho. Esse debate sobre a eleição só está começando. A gente vai ter várias rodadas aí de entrevista com os pré-candidatos, depois com os candidatos. Mas, por último, eu pergunto: o PT já esteve aliado às principais lideranças políticas do Estado, senador. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão de Álvaro Dias, atual prefeito? Olha, eu me dou bem com o prefeito Álvaro Dias. Ele esteve em Brasília ano passado várias vezes. Você sabe que a gente contribuiu, ajudou para aquelas emendas de Natal, não só da bancada, eu fiz emendas também para Natal, enfim, a gente tinha um bom diálogo e tal. Onde eu acho que ele errou agora recentemente foi na questão da pandemia. Eu acho que, apesar de parecer uma coisa bacana, ele se engajou, foi para a rua, foi distribuir remédio, eu acho que foi temerária a questão de distribuir remédio. E aí eu falo. Ele conseguiu montar um hospital de campanha em Natal, coisa que o governo do estado não conseguiu, acabou usando outro caminho, né? Não, mas aí foi outro caminho. Não é dizer o seguinte: toda pandemia que der, todo mundo tem que fazer hospital de campanha. O hospital de campanha é uma solução provisória, né, para quem não tem lugares, prédios, fisicamente, para colocar leitos de UTI. O que interessa não é o nome hospital de campanha. Tá, mas eu citei só um ponto aí, o senhor falou da pandemia, eu só citei um ponto que foi muito bem recebido pela população de Natal e que dá uma certa popularidade ao atual prefeito, né? Pois é, mas é temerário, porque, veja, pode parecer uma coisa mais pirotécnica, mais bacana, mas, por exemplo, houve duas atitudes. A primeira foi uma testagem na Arena das Dunas, com as pessoas indo de carro para lá, principalmente senhorinhas, pessoas mais idosas e tal, porque teoricamente era um grupo mais de risco. No começo, a gente tinha pouca informação ainda sobre a pandemia, e depois aqueles testes simplesmente não deram em nada. Foi só uma ação num domingo, atendeu meia dúzia de pessoas, sei lá, assim, comparando com a população da cidade, e o certo, na Alemanha, nos lugares onde fez testagem desse tipo, seria monitorar e acompanhar essas pessoas depois. O teste não é só para o cara comemorar e sair dali para a feira ou para o shopping, né? A mesma coisa com a ivermectina. Eu nem tenho nada contra experimentar medicamentos. Agora, todo mundo sabe que esses medicamentos são para tratamento precoce, ou seja, você tem os sintomas, começa a tomar para eventualmente, que isso também não é comprovado ainda, ter menos sintomas. Mas, enfim, quer tomar, toma, o médico deu, ok. O problema é quando um prefeito médico vai parar a televisão e diz: este remédio é preventivo. Isso significa, Diógenes, que se você for lá no ginásio do prefeito receber as duas comprimidinhos do prefeito, você tem a impressão, e porque isso não é explicado direito, claro, que você pode sair dali e ir para a Feira do Alecrim numa boa, que você está blindado contra o vírus. E não existe blindagem contra o vírus. Então, isso eu considerei um pouco irresponsável, né? E em medicina isso é até crime. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar bem, não festejar uma coisa dessa sem lembrar de fato da gravidade que isso pode ter. Imagine que depois de não ter testada devidamente, esse remédio se comprove como não eficaz preventivamente, como não é de fato. Ele talvez seja eficaz, dizem que ele é eficaz após os sintomas para tratamento precoce. Mas preventivo, claro que ele não é. Se fosse, meus amigos, você acha que lá em Nova York, e lá na China, lá na França e na Itália, onde morreram milhares de pessoas, não tinha fila de prefeitos fazendo distribuição de remédio esse ou daquele? Então, assim, Natal não descobriu a cura do vírus, isso pelo amor de Deus. Então, isso que eu achei temerário. Já o governo do Estado, eu acho que partiu para uma coisa mais responsável, foi atacar a questão da estrutura
independente de hospital de campanha, que é, como eu disse, é um acampamento, né? São hoje 529 novos leitos, né? É muita coisa. E em várias regiões do estado, com uma diferença. Esses leitos ficam nos hospitais onde eles estão. Não é um acampamento montado. Eles vão ficar lá. Claro que alguns depois vão fechar porque não vão ser usados todos os dias e isso custa muito caro a manter. Mas vão ficar lá, dormentes, arrumadinhos, para serem ligados na hora que for necessário. Obrigado. Eu acho que é muito mais construtivo isso aí. Obrigado, senador Jean Paul Prats, do PT, pré-candidato do PT às eleições de Natal. Obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Diógenes. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês, para a Gerlane e para o Rara também.